Vamos nos colocar em pé e cantar Quão Grande És Meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Só a igreja agora. Quão grande. Fale pra ele quanto ele é grande, grandioso. Repetir novamente? Coro. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Para louvar esse grande Deus que bondosamente nos tem dado vida, saúde, nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos, aqueles que puderem, para que nos coloquemos ajoelhados, para juntos orarmos ao nosso Deus.
Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa para juntos, como família, louvarmos e bendizermos teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela noite de ontem abençoada. Obrigado, Senhor, porque 2 almas já se entregaram a ti. E sabemos, Senhor, que essa semana nós estamos buscando a tua face e que mais e mais pessoas possam estar tomando a decisão ao teu lado, Pai. Que o Senhor possa estar com o nosso pregador, o pastor, que estará trazendo a mensagem, que a mensagem venha direto do teu trono de graça, Senhor, que possa achar um lugar especial em nossos corações, pois sabemos, Senhor, que este mundo nós estamos de passagem, e como nós cantamos, Senhor, quão grande é o nosso Deus. Fica conosco, nós te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do teu Filho Jesus, amém, Senhor. O Clodoaldo pediu para avisar que todos os cultos da nossa igreja, eles são gravados. E o culto de ontem, se de repente alguém não veio ontem e quer assistir o culto de ontem, já se encontra lá no YouTube, na Igreja do Sítio Cercado. Muitos são aqueles que zombam de mim, me olham com desprezo e destratam minha fé. Não conseguem entender como posso servir a um Deus que não posso ver. Mas não há como negar que Ele é real. Basta olhar para o mundo e vais ver. Sim, há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. Procure ver melhor, entender que Ele é teu Criador. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber não há razão pra duvidar. Há um Deus maior, há um Deus maior. Criam teorias para provar o impossível, fechando suas mentes de aceitar o Criador. Enganados pelo mal, seguem sem perceber que só há um rumo a seguir. Não permita se enganar por explicações que te afastam pra longe de Deus. Sim, há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. Procure ver melhor, entender que Ele é teu Criador.
São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar. Há um Deus maior. Há um Deus maior. Maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. Procure ver melhor, entender que Ele é teu Criador. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar. Há um Deus maior. Há um Deus maior. Amém. Se você crê que há um Deus maior, diga amém. Amém. Que bom. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela mensagem. Nós também cantamos que o nosso Deus, Ele é grande. Grande é o nosso Deus. Pouco antes de sair de casa, hoje à noite, eu estava dando uma olhada num vídeo que um dos meus filhos, tenho 3 filhos, 3 garotos, e um deles, os 3 já não moram mais conosco, fazem faculdade fora, estudam no NASP, lá em São Paulo, nosso internato, e um deles compartilhou um vídeo, e eu estava dando uma olhada nesse vídeo. E segundo ele, tem uma mensagem no vídeo que diz assim: o mundo está parando para ver esse vídeo. E eu quero dar uma olhada do que trata esse vídeo. E esse vídeo falava sobre Deus, ele fala sobre Deus. Um homem foi cortar o cabelo, e ao chegar ali, já amigo do cabeleireiro, no finalzinho, e enquanto cortava, ele estava lendo a Bíblia, e no finalzinho o seu cabeleireiro disse: eu não creio em Deus. Deus não pode existir. Isso, mas por que você fala isso? É só sair na rua que a gente já percebe que Deus não existe. Pessoas doentes, crianças abandonadas, tanto mal que existe neste mundo, Deus não pode existir. E aquele cristão com a Bíblia na mão ficou assim, sem saber o que dizer na hora. Saiu do salão. E ao fechar a porta do salão, ele observou que ao lado havia um moço com um longo cabelo. E ele teve uma ideia. Ele levou esse moço para o salão e disse: sabe, amigo, os cabeleireiros não existem. Ele disse: como não? Eu sou um. Não, os cabeleireiros não existem. Se os cabeleireiros existissem, este jovem não teria o cabelo tão comprido assim. Ele disse: claro que os cabeleireiros existem. O problema é que ele não vem a mim para resolver essa questão. Ele disse: é exatamente aí, filho.
Deus existe, mas as pessoas não veem a Deus, e por isto o mal é tão grande neste mundo. Que lição, irmãos, que lição. Deus existe, Deus é grande, o nosso Deus é um Deus maior, Deus seja louvado. Agora a questão é, se dia a dia nós nos achegamos a este Deus. E essa mensagem é para você também que nos acompanha pela internet. Nossa saudação a você, que Deus o abençoe com sua palavra neste culto, nesta programação. E nós vamos falar sobre um Deus maior. Nós vamos falar que o nosso Deus é grande. E há um texto na Bíblia que quero compartilhar com você algumas lições nesta noite, Marcos capítulo 4. Evangelho segundo Marcos capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, apenas quero mencionar da nossa alegria pelo batismo de ontem. Estou vendo ali o irmão Francisco, não estou vendo aqui o Tiago no momento, mas ontem à noite, além dos irmãos Francisco e Tiago, que foram batizados aqui, mais outros 15 foram batizados nas demais igrejas do distrito de Sítio Cercado. Foram 17 batismos só ontem à noite. E pelo que sabemos, para os próximos dias temos pelo menos mais 25 pessoas para serem batizadas. E batismos por todo lado, irmãos. Esse mês de setembro vai ser um mês de festa batismal em todas as igrejas. E eu estou muito feliz, louvo a Deus, porque é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, trazendo os sinceros aos pés de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque você também tem feito parte desta obra, orando, testemunhando, ajudando para que outros conheçam a Jesus também. Vamos à Bíblia, Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos ler a partir do verso 35, mas eu quero convidá-lo agora, ao abrir a Bíblia, fechar também os seus olhos para orarmos ao Senhor. Pai Celestial, nesta noite, nosso louvor e gratidão a Ti, Senhor, porque mais uma vez podemos estudar a Tua Santa Palavra. E nós pedimos a Tua bênção, a Tua santa direção, a orientação dos altos céus, para podermos compreender a Tua santa mensagem. Fala, Senhor, no nosso coração. Dá-nos a segurança de que Jesus está conosco. Dá-nos a segurança de que Jesus conosco, Ele nos garante todas as vitórias que necessitamos para esta vida. Bom Deus, nos entregamos a Ti mais uma vez, orando no nome santo de Jesus. Amém. Verso 35, irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se o que, irmãos? Grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões. E agora ele convida os seus discípulos para irem para o outro lado. Eles estavam no mar da Galileia. Para o outro lado. Jesus tinha uma missão no outro lado.
ele queria conquistar a terra pagã que estava do outro lado. Ele queria evangelizar os pagãos que estavam do outro lado. Mas eles precisavam atravessar o mar da Galileia, o famoso mar da Galileia. Interessante, irmãos, que aquela região, ela é calma, é um mar calmo, tranquilo, até o momento em que correntes de ar quente com correntes de ar frio se chocam. E de repente se levanta um temporal. Se levanta um temporal. E ora, os discípulos já estavam acostumados à pesca. Eles eram pescadores, experientes no mar. Eles viviam daquilo, já haviam enfrentado muitas tempestades. Mas existem algumas lições que nós podemos aprender aqui. A primeira é a seguinte: que as tempestades, elas não vêm à nossa vida com aviso prévio, nem sempre elas avisam. Ali não era diferente. Inesperadamente vinha uma tempestade. De repente a tempestade. E você sabe que na nossa vida, nem sempre as tempestades que se levantam, elas nos avisam. Não é verdade? Às vezes notícias tristes, às vezes notícias que têm a ver com a saúde da nossa família, às vezes tem a ver com finanças, às vezes tem a ver com a própria fé, às vezes tem a ver com a vida em família. A questão é que as tempestades sempre se levantam. E a gente precisa entender que tempestades já se levantaram. Pode ser que hoje você esteja enfrentando uma tempestade, mas tenha a segurança de que mais adiante outras podem se levantar também. A questão é como nós enfrentamos as tempestades da vida. Esta é a grande questão. Existem algumas tempestades que a gente pode evitar. E existem outras que fogem ao nosso controle, e aí nós precisamos de sabedoria para enfrentá-las. Por exemplo, que tempestades a gente pode evitar na vida? Que tempestades? Vamos imaginar, alguém que fuma pode estranhar um câncer que aparece mais adiante? Isso é previsível? É previsível ou não? Claro que é. Então é uma tempestade que pode ser evitada. Então não fumar. Alguém que usa bebida alcoólica, a cirrose hepática, ela é previsível? Ela pode acontecer? Claro que pode. Então você pode evitar ou não? Claro que nós podemos evitar. É só não ingerirmos bebida alcoólica. Então algumas coisas, irmãos, nós podemos evitar. Decisões erradas trazem consequências erradas. Nós podemos evitar algumas tempestades, mas precisamos de sabedoria para enfrentarmos aquelas que fogem o nosso controle. Saúde, finanças, família, vida espiritual, são algumas áreas muito atingidas pelas tempestades. Hoje, estava conversando com a minha mãe, e ela falando de uma tia muito feliz, porque este ano ela vai comemorar 50 anos de vida conjugal, bodas de ouro, e a festa sendo preparada, e os familiares sendo convidados, mas ela precisou ser submetida a uma cirurgia no joelho. E lá teve um problema no coração. Ela já tem mais de 70 anos. E teve que ir para a UTI. 4 dias na UTI. E o médico disse: repouso absoluto. Vocês precisam cancelar a festa. Ela não pode ter emoções. E agora, alguém estava se preparando para uma festa tão importante como a festa das bodas. Ela agora precisa de repouso absoluto por causa de um problema sério de saúde. Do nada, de repente, as tempestades vão se levantando. Quantas vezes a gente ouve história de câncer, gente que descobre que está com câncer, às vezes na família, um amigo, e algo que assusta a gente, né? Porque a gente nunca espera, a gente nunca quer isto. Mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo, não é, irmãos? Mas são as tempestades e a gente tem que lidar com essas coisas. Às vezes nas finanças, quando o desemprego bate a porta,
Às vezes, é na família, está tudo bem, de repente, os pais descobrem um problema com os filhos. É uma gravidez indesejada. E agora está uma moda por aí, irmãos, que é assustadora. Assustadora. Mocinhas, 13, 14, 15 anos, estão fazendo o famoso selfie, despidas, e estão compartilhando foto. E os pais, quando descobrem isto, ficam chocados. Isso é uma tempestade, porque isso é um problema sério. Ô, irmãos, quantas tempestades. Tempestades quando se descobre infidelidade, ou do esposo, ou da esposa, trazendo tanta dor para a família, desonra ao nome de Deus, trazendo tristeza para os filhos. Tempestades que se levantam. Às vezes é na vida espiritual. Um vacilo, e a gente vai ao chão. Graças que o nosso Deus, Ele é maior, Ele é grande, Ele é poderoso para nos resgatar nessas tempestades. Mas nós precisamos de sabedoria para enfrentar as tempestades da vida. E sabe, irmãos, nós precisamos aprender com os discípulos. Aprender com os discípulos como não enfrentar as tempestades. É estranho, não? Mas a gente aprende com os erros dos outros também, não? A gente aprende com os nossos erros, mas a gente tem que aprender com os erros dos outros. Como os discípulos enfrentaram aquela tempestade? Como foi que eles fizeram? Observem bem. Eles eram acostumados ao mar. Eles já haviam enfrentado tempestades. Era mais uma tempestade. Então eles começaram a lutar contra a tempestade. Entrava água no barco, eles tiravam água, e entrava água no barco, e eles tiravam água. Só que quanto mais eles tiravam, mais água entrava. E eles não estavam conseguindo vencer. Qual o problema dos discípulos? Porque até ali, irmãos, eles lutaram sozinhos. Eles não correram a Jesus. Eles não buscaram a Jesus. Eles simplesmente lutaram sozinhos com as próprias forças. E eu quero te dar aqui uma dica muito importante. Quero te dar um conselho muito importante. Não tente nunca lutar sozinho. Os discípulos confiaram no conhecimento que eles tinham do mar. Eles confiaram na força que eles tinham. Só que não resolveu nada. E a gente não deve lutar, nós não devemos lutar contra as dificuldades da vida sozinhos. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus em todos os momentos, quer seja numa situação simples, quer seja numa situação complexa. Nunca lutar sozinho. É impressionante, porque Jesus não quer que a gente lute sozinho. Ele sempre está no barco da nossa vida. E se você já observou bem, no Evangelho de Mateus, observe, o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, diz que ele será Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Esse é o primeiro capítulo de Mateus. No final do capítulo do livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus diz: eis que eu estou convosco. Quanto tempo? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Ele é Deus conosco no início do livro, e Ele é Deus conosco no final do livro, e Ele diz, todos os dias, até a consumação dos séculos. E por que muitas vezes nós queremos lutar sozinhos, irmãos? Quando Ele é Deus conosco, quando Ele está conosco, para nos dar as vitórias que nós necessitamos. Então uma lição importante aqui, é não lutar sozinho, é dia a dia entregar a vida nas mãos de Deus. É fazer a nossa entrega pessoal. É colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Senhor, toma conta, me ajuda, me fortalece. Eu não posso, eu não sei, mas o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo. E o Senhor pode me fazer mais do que vencedor. Não é isso que diz a Bíblia? Em Cristo nós somos mais do que? Mas em Cristo, não sem Ele. O salmista diz,
Em Deus faremos proezas. Em Deus, não sem Deus. E ele ainda diz: com o meu Deus eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus, não sozinho. Aqui está um problema: tentar lutar sozinho. Sabe por quê? Porque em algum momento as forças vão faltar. E as forças faltam em algum momento. Os discípulos se cansaram. Eles lutaram sozinhos e eles começaram a se cansar. E quando o cansaço bateu, quando a fraqueza bateu, e que o barco começou a ser inundado de água, aí então eles recorreram a Jesus. Eu pergunto, por que não fizeram isso no início? Sabe o que acontece, irmãos? Eu sei que tem aqui alguns casais, nós temos alguns casais aqui. E nós que somos casados, bom, já é difícil conviver com a gente mesmo, né? Imagine conviver com o outro. Mas Deus, por sua graça, vai nos ajudando. Agora, quando surge uma tempestade, por que não ir a Jesus logo? Por que esperar? Alguns só buscam quando o barco do casamento já está afundando. Por que não busca ajuda logo? Por que não vai a Jesus? Pastor, como fazer isso? De repente procura o pastor da igreja, o ancião da igreja, um conselheiro na igreja, para orar. E nós precisamos buscar ajuda, irmãos. E às vezes nós ficamos com vergonha de buscar ajuda. Às vezes é o orgulho de reconhecer uma fraqueza, uma dificuldade. E muitas vezes nós não buscamos ajuda no momento em que a tempestade surge. Às vezes queremos buscar ajuda quando o barco já está afundando. Por que não buscar ajuda logo? Mas o barco não havia afundado e eles buscaram a ajuda de Jesus. Você sabe por quê? Olha o problema deles. Os discípulos, eles olharam para fora e eles viram só a tempestade. Tudo escuro. Tempestade, vento forte, ondas. Aí eles olharam para dentro deles e o que é que eles enxergaram? Medo, desespero. Eles precisavam olhar para alguém mais. Eles precisavam olhar para Jesus. Quando eles olharam para Jesus e buscaram a ajuda do Senhor, irmãos, o Senhor despertou. Você tem que saber, e nós precisamos saber que Jesus, ele é 100% Deus, mas quando ele assumiu a forma humana, ele se tornou 100% homem. Então Jesus tinha as fraquezas inocentes da humanidade. Ele tinha sono, sede, fome, ele se cansava. A fraqueza humana que Jesus não tinha, não tem e nunca vai ter é a propensão para o pecado. Mas sono, fome, sede, cansaço, dor, Jesus sentia tudo isso, como nós também sentimos. E Jesus então desperta. Jesus desperta e ele dá uma repreensão nos discípulos. Qual é a repreensão dele? Qual é a repreensão? Porque sois tão tímidos. Como é que vocês não têm fé? Porque Jesus havia dito, vamos para o outro lado, para a outra margem. E eles tinham razão para confiar por dois motivos. Primeiro, porque Jesus havia dito, vamos para a outra margem. E quando Jesus diz algo, este algo acontece. Eles tinham que ter a segurança de que isso ia se cumprir. E o segundo motivo, porque Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, é garantia de vitória. Sabe, irmãos, algumas pessoas às vezes ficam questionando, mas os cristãos sofrem. Mas os não cristãos também sofrem. E os cristãos passam por problemas, é verdade, mas os não cristãos também passam. Os que creem em Deus têm problemas, enfrentam as tempestades da vida, têm as suas dificuldades, e aqueles que não creem em Deus também têm. Então qual é a diferença? Que diferença há crer em Jesus Cristo? Tem diferença ou não tem? Faz toda a diferença. Que para aqueles que creem, Jesus está no barco. E ele se levanta. E quando ele se levanta para agir em favor do seu povo, meu irmão. Isaías 43, verso 13. Ele diz assim, agindo eu, quem o impedirá?
Então, quando Jesus se levanta, ele dá uma ordem: acalma-te, aquieta-te. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Foi o mesmo que disse: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. E agora ele diz: acalma-te, aquieta-te. E o que aconteceu? O mar se aquietou, fez-se grande bonança. Quando Deus tem uma palavra para você, uma bênção para você, ninguém pode tirar. Amém, meu irmão? Ninguém pode tirar. Quando ele se levanta para agir em favor do seu povo, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma vitória para a sua vida e ninguém pode tirar. Mas ele precisa estar no barco da nossa vida. Jesus está no barco da tua vida, querido? Jesus está no barco da vida? E alguns dizem assim: pastor, mas parece que no barco da minha vida ele não está. Ele não está, ou você ainda não enxergou isso? Porque para os discípulos parecia que Jesus não estava, porque eles só viam a tempestade e o medo dentro deles mesmos. Eles não olhavam para Jesus. Finalmente eles enxergaram Jesus. Eles viram que Jesus estava no barco e aquilo fez toda a diferença. Quando Jesus está no barco do casamento, a gente chega do outro lado. Quando Jesus está no barco da nossa vida pessoal, a gente chega lá no Porto Seguro, lá do outro lado. E esse outro lado é a eternidade com Ele, irmãos. Mas Jesus precisa estar no barco da vida. Ele precisa estar no barco da nossa vida. Interessante que no Salmo 46, aliás, sem abrir a Bíblia, deixa eu fazer um teste com vocês aqui. O que diz o Salmo 46? Quem lembra? Hein? Fala aí, irmã. Socorro bem presente nas tribulações. Interessante, não? Quando a gente pensa no Salmo 46, vem esse primeiro verso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações, quando as tempestades se levantam. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Mas o Salmo 46 tem um outro verso. Tem um outro verso que eu quero ler com você. Salmo 46, verso 10. E este verso, ele aqui é tremendo. Ele fala ao meu coração, e eu oro para que fale ao seu coração também. Primeira parte do verso 10. O que diz o Salmo 46, verso 10? A primeira parte. O que diz aí, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a gente às vezes fica lutando, sabe? Às vezes a gente luta sozinho e tenta vencer. E luta e fica inquieto e tenta vencer. E não vence, porque sozinho a gente não vence. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no barco e agindo eu, quem vai impedir? Quando Deus tem uma palavra para a gente, Ele sempre tem. O resultado é vitória, irmãos. O resultado é vitória. Quando Jesus está no barco da nossa vida, faz toda a diferença. Há alguns anos, eu estava fazendo uma semana de oração. A gente chama de semana de oração, a semana do Calvário, também no período da Semana Santa, lá na região metropolitana de Salvador. E acho que foi pelo ano 2000. E naquela ocasião, eu estava hospedado com um casal, estava na casa daqueles irmãos, e a dona da casa, a nossa irmã, ela disse: pastor, eu estou estudando a Bíblia com alguém, e eu já dei uma série de estudos bíblicos, e eu já estou na segunda série de estudos bíblicos, mas eu não sei como falar para essa pessoa tomar a sua decisão ao lado de Jesus. O senhor pode me ajudar? Eu: está bem, hoje à tarde a gente estuda. Era uma sexta-feira, e ela disse: ela vem me visitar no pôr do sol, vai fazer o culto de pôr do sol com a gente. Então o senhor pode falar para ela? Eu disse: posso, vamos orar. É para que o Espírito Santo toque o coração dela, a mente dela.
Ela disse, só que o senhor precisa conhecer um pouquinho a história dela, para que o senhor possa falar. Então me conta a história. Há 2 anos ela vivia com o esposo e um casal de filhos. Seu esposo, uma família normal, pai, mãe, 2 filhos. Há 2 anos o esposo faleceu. Lógico, a tristeza, o vazio na casa, uma tempestade. Só, pastor, que meses depois faleceu a filha, de 17 anos. E aí depois, o filho se envolveu em encrencas, em problemas, e está preso. Dentro de 2 anos, morre o marido, morre a filha de 17 anos, uma adolescente, e o filho preso. Era ela, o esposo e mais 2 filhos, eram os 4. Agora, ela estava só. A casa vazia. E eu já comecei a ficar preocupado, o que eu vou dizer para essa mulher? E ela disse, pastor, não para por aí. Para completar, ela perdeu completamente a visão, ela está cega. Eu disse, o que é que falta mais, Senhor? O que falta mais para essa mulher? O que eu vou dizer para ela? E eu comecei a orar, Deus me ajuda, porque o que eu vou dizer para uma mulher dessa? E por volta ali do pôr do sol, ela chegou, e com um sorriso, e eu não acreditei naquilo. Parece que eu estou vendo aquela mulher até hoje. Ela chegou com um sorriso, sem ver nada, e sorrindo. Eu, como uma pessoa que perde o marido, perde a filha, o filho está preso, ela perde a visão, e consegue ter um sorriso deste. Será que essa mulher está normal? E nós estudamos a Bíblia, e eu revisei alguns estudos bíblicos e fazia sempre o convite para que ela aceitasse aquela mensagem, e ela sim, 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 e um sorriso. E finalmente eu falei sobre o batismo, e ela disse, eu aceito, pastor, e um sorriso. Sabe por quê, irmãos, que ela conseguia sorrir, vivendo a situação que vivia? Sabe por quê? Porque quando Jesus está no barco da vida, Ele traz conforto, Ele traz paz, Ele traz esperança. Ele nos dá uma segurança que só aquele que tem Jesus na vida consegue entender. Não havia nenhum problema de loucura com aquela mulher. Simplesmente, Jesus estava no barco da sua vida e ela reconhecia isto. Uma semana depois, aquela mulher foi batizada para a glória de Deus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando Jesus se levantou e quando ele deu a ordem e o mar se aquietou, os discípulos disseram, quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Você tem uma resposta para essa pergunta? Você consegue ter uma resposta para essa pergunta? Quem é este? Quem é para você? Sabe quem é este? É Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Quem é este? É aquele que te ama e lá no céu intercede por ti. É aquele que veio, nasceu neste mundo, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, por nós intercede e em breve vai voltar para nos buscar. Quem é este? É Jesus, aquele que te dá perdão. É Jesus aquele que te abençoa. Quem é este? É Jesus aquele que te dá vitórias. É aquele que te dá as vitórias cada dia. É aquele que te sustenta e a mim também. Mesmo muitas vezes a gente nem lembra disso. Mas é aquele que a cada instante está conosco. Quem é este? Este é Jesus. Queridos, nesta noite, eu tenho um convite a fazer a você. Eu tenho um desafio e um apelo a fazer a você. É para que você veja que Jesus está no barco. E não lute sozinho.
Pode ser que você esteja enfrentando alguma tempestade na sua vida hoje. Pode ser que tenha que enfrentar daqui a alguns dias. Não enfrente sozinho. Busque a Jesus, porque Ele quer dar a você as vitórias que você tanto deseja. Isto não é teoria, irmãos. Isto é real, mas é real para quem aceita Jesus Cristo na sua vida. Nós vamos cantar um hino. Este hino tem tudo a ver com o que nós falamos nesta noite, porque fala deste Deus que está no barco, que ordena e o mar se acalma e o vento obedece. Nós vamos cantar. E enquanto nós estivermos cantando, se você deseja a bênção de Deus para enfrentar as tempestades da vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente. E nós vamos orar nesta noite, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, pedindo a bênção que necessitamos. Talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade, uma grande tempestade. Ele se levanta, Ele ordena e tudo vai se acalmar e você precisa crer. E é por isso que nós vamos orar nesta noite. Enquanto cantamos, se você deseja esta oração de intercessão, venha à frente para orarmos ao Senhor. Mas venha não só atrás de uma bênção, venha entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Nós vamos cantar o hino que tem por número, do Inário Adventista 379, Ó Mestre, o mar se revolta. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. E enquanto cantamos, se você assim deseja receber a bênção do Senhor, a vitória em meio às lutas, em meio às tempestades, venha aqui à frente enquanto nós oramos. Vamos orar? Pai querido, Senhor, nossas palavras são muito pobres para expressar a nossa gratidão pelo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos lutar sozinhos. O Senhor luta conosco. Tua santa palavra nos diz que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, nós cremos nisto, Senhor. Obrigado pelas vitórias que dia a dia Tu nos dás. Aqui, Senhor, renovamos a nossa entrega. Aqui entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, dirigindo as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos para evitarmos aquelas tempestades que podemos evitar, tomando decisões acertadas na vida. Mas, Senhor, aquelas que nós não podemos, que fogem ao nosso controle, nós pedimos sabedoria para podermos enfrentá-las da maneira correta. Nós queremos que Jesus esteja sempre à frente da nossa vida, para nos fazer estes vencedores, mais que vencedores, para nos ajudar, Senhor, a chegarmos ao porto seguro, ao outro lado, a eternidade com o nosso Deus. Senhor, talvez aqui, nesta noite, alguém esteja passando por uma dificuldade muito grande, eu não sei, mas Tu sabes. Talvez seja alguma situação de saúde, e se for, nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos, Senhor, a cura, se isto for para a Tua glória. Talvez seja algum problema financeiro, alguma dificuldade, algum revés financeiro, nós pedimos a Tua bênção, para que isto seja revertido segundo a Tua santa vontade. Talvez seja alguma família sofrendo por alguma dificuldade, talvez problema de relacionamento. Ó Deus, Tu sabes a realidade de cada um dos nossos lares. Nós pedimos a Tua bênção para que em nossas vidas, em nossos lares, reinem o amor e a paz que vem dos céus. Senhor, talvez seja a vida espiritual de alguém, quem sabe está passando por uma provação, uma tentação muito forte. E nós queremos em Jesus Cristo pedir a Tua bênção e a vitória para este Teu Filho. Que ninguém aqui se perca, Senhor. Que todos nós tenhamos a alegria de chegar ao outro lado com Jesus Cristo. Dá-nos a Tua bênção. Ao sairmos agora, acompanha-nos. Dá-nos sempre a certeza de que Tu estás conosco e conosco Tu estarás por todos os dias até a consumação dos séculos.
Derrama a tua bênção sobre os teus filhos nesta hora, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, rogamos e agradecemos. Amém.